Cara, deixa eu só te dar um testemunho sobre Bolsonaro que ninguém vai dar, porque fui eu que vivi isso ao lado dele. Um dia eu pego meu filho, esse mais novo, o meu filho Israel, e levo até Bolsonaro. Aí eu tô na casa dele, lá no Alvorada, e era final de 2019. E já estava começando essa pancadaria dele contra o STF, pá. Pois bem, aí eu chamo o presidente e eu falo assim, presidente, o senhor precisa ver um outro advogado, presidente, porque esse seu advogado, ele não tem acesso à Suprema Corte, o senhor precisa ter aí advogados que têm acesso à Suprema Corte, pá. Rapaz, Bolsonaro olha no meu olho e diz assim, com que dinheiro? Eu falei assim, como assim, presidente? Ele falou assim, você sabe quanto é que custa um escritório de advocacia aqui? Eu não tenho dinheiro para isso, Ottoni. Mas o Estado não paga o advogado do presidente? Não. Certo? Ele tem um advogado da União, tá certo? Mas não em casos particulares, tá certo? E aí, mas não acho que seria um caso particular, mas tudo bem, continue. E aí, naquele momento, eu parei e falei, peraí. Eu tô diante do mandatário da nação e esse cara tá me dizendo que não tem dinheiro para pagar um escritório de advocacia. Aí quando você vai ver o preço de um escritório de advocacia... Tá milhões. E ver o salário dele, realmente ele não tem. Não, sim. Mas aquilo ali me assustou e me constrangeu porque eu tava diante de um cara honesto, cara. Eu tava diante... Eu tava diante de um cara honesto. O presidente não consegue achar dinheiro, mano. Olha só, mas aí é que tá. Assim, ó, manda o Pix aí, galera. Mas só que aí é que tá. Bolsonaro nunca topou isso. Bolsonaro nunca topou bater de frente. Ele nunca topou isso. Ele nunca topou entrar por alguns caminhos. Olha só, eu nunca tive nada do governo Bolsonaro. Nada. Eu disse isso durante a eleição, durante os meus 4 anos, e vou repetir aqui agora. Se alguém achar um indicado meu lá atrás, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, eu já disse isso. E vou repetir, eu renunciaria o meu mandato e renuncio ainda hoje. Eu não tive um indicado do governo Bolsonaro. A minha defesa a Bolsonaro é porque eu conheci esse cara de perto. Esse cara tem falhas? Tem. Esse cara errou em algum momento, mas... A situação que a gente tá agora, né? Não, mas olha só, eu também admito isso, mas eu admito também que hoje, e é isso que eu penso, sabe, Monark? E não por uma paixão, porque eu não sou bolsomínio. Bolsomínio é aquele cara que acha que Bolsonaro nunca erra na vida, que justifica qualquer erro do ser humano Bolsonaro. Não, eu já fiz as minhas críticas, eu já fiz as minhas ponderações, tá certo? E já falei com ele todas elas. Mas, sabe, Monark, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Mano, nenhum erro de Bolsonaro, na minha opinião, tá? Nenhum erro de Bolsonaro apaga o legado que esse cara deixou e está deixando para o Brasil. Que aí você vai falar, é o legado dessa confusão toda que tá aí. Não, o legado de nos ter despertado para tudo isso que nós estamos hoje enxergando. Cara, antes de Bolsonaro, você sabe disso, a gente não conseguia ver o que nós estamos vendo sistema, hoje. Né? A gente não conseguia ver o sistema. Sim. Esse cara denunciou o sistema, esse cara desnudou o sistema diante de nós. Mas aí, eu vou dizer qual foi o erro de Bolsonaro. Lembra que eu comecei esse nosso bate-papo sobre aquela citação do Mestre Jesus dizendo que, cara, você não pode ir para uma guerra sem antes calcular com quantos soldados você tem condições de enfrentar o cara que você está indo contra ele. Uhum. O grande problema de Bolsonaro é que ele foi para uma guerra desse tamanho, de peito aberto,
E sozinho, Ele cara. não tava sozinho, cara. Ele Tá tinha o entendendo? povo inteiro com ele, Ele pô. tinha, olha só, Ele não soube jogar Monark, o jogo, velho. É isso. infelizmente, Não soube olha jogar, aqui, mano. olha aqui, eu não, Ser presidente não é só ser um cara legal e da hora tal. Você tem que ser um líder estratégico. eu não sou defensor de Bolsonaro e nem vim aqui Até advogá-lo. porque ele não vai mais ser presidente, E aparentemente. nem, pronto, Né? isso, exatamente isso. E nem vim aqui advogá-lo. Sim, claro. Eu só estou aqui te dizendo aqui o seguinte, de que o erro de Bolsonaro foi um erro estratégico. E aí você pode dizer, não, mas ele tinha o povo. Sim, mas infelizmente na política não basta apenas você ter o povo. Tem que ter narrativa. Você precisa ter a narrativa, você precisa ter a parte desse sistema ao seu lado também, para que você possa fazer a coisa acontecer. Você sabe um dia o que eu falei com ele? Presidente, o senhor quer acabar com a Globo? Ele falou, por quê? Eu falei, não, o senhor tá, o que eu faço? Eu falei assim, coloca comercial na Globo, presidente. Entope eles de comercial. Quando o William Bonner acabar de falar mal do senhor, comercial do governo. Novela, comercial do governo. Sessão da tarde, comercial do governo. Por quê? Porque a sua voz, ela não vai chegar onde a Globo chega. Sim, sim. Não adianta, nesses rincões desse Brasil, a sua rede social não vai chegar, presidente. Tá certo? Mas aí aqueles Fora conselheiros próximos a ele, não é assim. Tem que E destruir a papá. Globo. Não vamos dar dinheiro pra Globo. Houve muito amadorismo, Se tivesse dado dinheiro infelizmente. pra Globo, ele tinha se eleito, E inclusive. infelizmente nós estamos pagando esse preço desse amadorismo. E sabe quem é que tá pagando mais? É ele próprio. Sim, Ele próprio, ele que se ferrou. Ele se fudeu de todos os Ele que se jeitos. ferrou, Sim. certo? E não pensem, vocês, o povo brasileiro, que acaba agora a perseguição. Ah, porque ele já tá aí. Não, porque sabem que ele ainda poderá ser o maior cabo eleitoral da direita brasileira. Ah, com certeza. Tá certo? De que ele ainda é uma voz. Ele De é o que cara ele mais ainda famoso é da o direita. líder. Sim, sim. De que Tem ainda muita não- gente que ainda gosta dele. de assim, que pra ainda caralho. não surgiu nenhuma liderança igual a Bolsonaro na direita brasileira. Poderá surgir, poderá, mas hoje nós não temos outra opção, E o Zema? certo? Mas o Zema não dá para comparar ele a Bolsonaro em termos de Popularidade. popularidade, carisma, certo? realmente. Nem o próprio Tarcísio, com todo Tarcísio respeito. é carismático. Não, com todo respeito, mas não dá para comparar. Bolsonaro, ele foi e é o líder de maior carisma da nação brasileira. Mais do que Getúlio, mais do que Lula foi. Esquece. É impressionante. Esse cara é Fênix, cara. Quantas vezes que eu e você não olhamos para Bolsonaro e aí falamos assim, vai se ferrar, não se levanta mais, agora já era, daqui a pouco o cara ressurgia das cinzas, tá certo? De alguma forma, Papai do Céu botou a mão nesse cara, tá certo? De alguma forma, ele tem uma luz, que é uma luz divina sobre ele, que mantém ele vivo para desempenhar algum propósito que Deus ainda tem com ele. Pelo menos assim a minha fé diz isso, Bom, né? depois sobreviver a facada, dá pra argumentar que Deus realmente quer ele vivo. É isso aí. Isso é exatamente isso, exatamente isso. Então, o meu amigo Monark, eu acho que quando eu comecei a te dizer, sabe, Monark, mantenha-se vivo, cara. Mas a direita, ela precisa ser maior que o Bolsonaro, né? Não, Precisava mas ela transcender será. isso aí, né? Ela será. É porque hoje ela é um bebê. O que é o bolsonarismo para a direita? O bolsonarismo é a incubadora da direita. É o berço da direita. Hoje é meio um limitante da direita também, né? Não, olha só, deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa. É um limitante quando você vê o bolsonarismo radical. Você não pode só enxergar o bolsonarismo com a faceta do radicalismo. O radicalismo que eu falo é aquele radicalismo de se falou contra Bolsonaro, vamos embora destruir. E, aquele que liga a máquina destruidora de reputação, tá O certo? Bolsonaro ganhou muitos inimigos por causa disso. Isso aí. Muito Muitos bem, muito bem. inimigos. Então, é esse bolsonarismo mais extremo, que enquanto eu tô falando aqui tá me xingando, tá me chamando de comunista, de traidor, certo? Essa é uma faceta, e eu vou te dizer, minoritária do bolsonarismo, só que é barulhenta.
Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!